Obrigado, irmão Clodoaldo, por nos brindar com uma bela canção que preparará os nossos corações para ouvir a palavra de Deus. E vamos falar sobre exatamente esses temas. Falaremos sobre paz, falaremos sobre alegria, falaremos sobre uma confiança no Senhor que excede todo entendimento e nos dá essa paz que excede todo entendimento. Continuando a nossa sequência de estudos, de mensagens na carta de Paulo aos Filipenses, eu quero convidar você a abrir no capítulo 4. Vamos seguir do verso que paramos na semana passada. Semana passada vimos apenas o verso 1, né? Tivemos aqui um momento de festividade, batismo de nossos irmãos, ceia do Senhor, culto festivo, celebrando 7 novos irmãos que se batizaram. Isso traz grande alegria ao nosso coração. Nós falamos ali no primeiro verso, falava sobre o foco em permanecer desse modo, esse modo que o apóstolo vem trabalhando ao longo de toda a carta, essa ideia de que ele vem falando dessa mentalidade servil, que é uma mentalidade semelhante à mentalidade de Cristo, que mesmo sendo Deus, não considera o fato de ser igual a Deus como algo a que ele devesse colocar em primeiro lugar, ou em primeiro plano, no momento de fazer a avaliação, mas pelo contrário, ele assume a forma de servo por amor a nós, é obediente até a morte de cruz, a fim de que nós pudéssemos encontrar paz com Deus. Por conta disso, o próprio Deus o exalta, lhe dá o nome acima de todo nome, o nome ao qual todo joelho se dobrará, tanto no céu quanto na terra, e até mesmo embaixo da terra, o nome que nós já celebramos mais cedo, por pelo menos 2 cânticos específicos, celebramos na repetição do nome dele, depois celebramos os muitos títulos do Príncipe da Paz, que também envolvem a concepção do seu nome, esse nome que solidifica essa percepção, dessa mentalidade servil. E o apóstolo continua trabalhando isso, e ele vai desenvolver isso a partir do verso 2, e vai trabalhar agora uma tríade de pensamentos, uma tríade de raciocínio, uma tríade de virtudes que devem ser desenvolvidas na vida do cristão, a fim de que nós possamos continuar desta forma, possamos continuar nesse mesmo estado. Então, eu quero convidar você a ler comigo do capítulo 4, do verso 2 até o verso 7. O texto diz o seguinte: suplico a Evódia e a Sintique que entrem em acordo no Senhor, e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, pois trabalharam comigo no Evangelho, junto com o Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida de todos os homens, o Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio da oração, súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Como eu havia comentado antes, o apóstolo Paulo, nesse texto, ele dá continuidade aos seus argumentos finais, a carta está se encerrando. Entramos no último capítulo, capítulo 4, então ele vai fechar essa argumentação, essa carta que ele escreve a partir da prisão, uma situação bastante peculiar, onde ele está ali na dúvida do que vai acontecer com ele, se ele vai ser preso, se ele vai continuar preso, se ele vai ser morto, se ele vai ser solto. Independente das circunstâncias, ele vai incentivando a igreja, levando a igreja a sempre ter uma atitude de alegria, uma atitude de confiança, uma atitude de certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E essa atitude de alegria, essa atitude de confiança parte de uma mentalidade como a mentalidade de Cristo, a mentalidade de servo, a mentalidade daquele que se dispõe a ser instrumento da parte de Deus para não mais amar única e exclusivamente a si, mas amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nesses versos aqui, o apóstolo vai continuar nessa receita que a gente vem tentando montar aqui, nessa série de chaves que a gente vem tirando do texto para tentar desvendar esse segredo da felicidade que o apóstolo Paulo esboça ao longo de toda a carta. Essa carta é conhecida como a carta da alegria, porque ao longo da carta, por diversas vezes, o apóstolo Paulo repete essa mesma frase que ele acabou de dizer: alegrai-vos.
alegrai-vos, alegrai-vos. Ele mesmo afirma sobre si, eu permaneço alegre. E digo mais uma vez, alegre agora e alegre sempre. Ele repete esse tipo de afirmação ao longo da carta diversas vezes. Então, continuando nessa sequência de leituras que a gente está fazendo, tentando extrair daqui essas dicas que o apóstolo Paulo vem nos ensinando, eu quero tirar uma tríade, um triângulo dourado aqui. Nós queremos tirar do texto uma tríade de virtudes que devem estar na vida de todo cristão, se nós de fato quisermos ter alegria, apesar das dificuldades, apesar das adversidades. Então, essa receita divina para lidarmos com as tensões da vida comunitária e os anseios do coração individual nos são reveladas nesse texto agora. Então, ao mergulharmos nesses versículos, 3 palavras vão saltar aos nossos olhos aqui, formando esse triângulo dourado da vida cristã abundante. Concórdia, alegria e paz. Eles não são conceitos isolados, mas eles estão intrinsecamente ligados. Um vai pavimentando o caminho para o outro, de maneira que eles todos encontram as suas raízes na própria pessoa de Cristo e no nosso relacionamento com Cristo. Então nós vamos vendo de verso a verso aqui, no primeiro bloco do verso 2 e 3, depois o verso 4 e 5, depois o verso 5, 6 e 7, finalizando esse texto então. Então primeiro nós vamos ver sobre a concórdia, a fundação relacional. Aqui é interessante porque o texto começa, né, ele faz um corte, ele terminou o verso anterior falando sobre permanecer desse jeito, firmes no Senhor, tá? Com essa mesma mentalidade, essa disposição da mente de Cristo, da mente servil. E aí ele corta e do nada ele começa a falar de algum problema interno da igreja, né? É uma carta, então ele está enviando a sua comunicação aos irmãos, e as cartas tinham essa característica de tratar de assuntos pessoais. Não é a primeira vez que o apóstolo Paulo faz, nem vai ser a última. Em outras cartas ele também vai tratar de questões pessoais ao longo ali da escrita da carta. Mas ele diz o seguinte, olha, suplico a Evódia e a Sintique que entrem em acordo no Senhor, e peço a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, pois trabalharam comigo no Evangelho. Então aqui nós vamos ver que o apóstolo Paulo está deflagrando aqui, está mostrando, está expondo, um conflito. Ele não dá muitos detalhes, ele não nos diz exatamente qual é a raiz desse conflito. Os comentaristas também não têm muitas informações, porque não há nenhum paralelo nas outras cartas que digam exatamente o que estava acontecendo entre essas duas irmãs. Mas o fato é que duas irmãs em Cristo, duas irmãs ativas na igreja, duas irmãs que nós podemos, pela liberalidade que o texto vai nos permitir, porque ele não fecha as barreiras, então nós podemos pressupor que, de repente, essas mesmas irmãs estavam ali naquele grupo inicial que o apóstolo Paulo encontra quando ele se encontra com Lídia, no começo do trabalho ali em Filipos, quando ele vai trabalhando. Então a gente pode pressupor que essas irmãs talvez estejam desde o início do trabalho, mas o fato é que alguma coisa aconteceu entre elas, alguma coisa rompeu o relacionamento delas, alguma coisa fez com que elas se desentendessem. E o desentendimento era tão sério, tomou proporções tão grandes, que o apóstolo Paulo, lá em Roma, fica sabendo, e isso traz preocupação ao coração dele. Traz preocupação ao coração do apóstolo. É óbvio que desentendimentos acontecem, e certamente esse não foi um desentendimento qualquer, porque se fosse um desentendimento corriqueiro, uma coisa mais simples, certamente o apóstolo diria, não, com o tempo elas vão se entender, vão se arrumar, mas o fato é que esse desentendimento tomou proporções maiores, tomou proporções muito grandes, ainda que a unidade sempre seja um dos objetos, um dos objetivos que o apóstolo Paulo leva as igrejas a pensarem constantemente. Então, embora não muito detalhado, era conhecido do apóstolo esse conflito e trouxe preocupação a ponto dele tratar de forma pública, porque a carta foi lida publicamente, a carta era recebida pela igreja e era lida para a igreja. Ao que tudo nos indica, não há nenhuma informação de que houvesse uma espécie de leitura prévia, né? Ou então alguma orientação do apóstolo Paulo, disse, olha, quando chegar no ponto tal, aí você não lê, esse ponto aqui é só para aquelas irmãs lá, tal. Então, o assunto era tão preocupante para o apóstolo que ele estava ciente de que na hora que estivesse lendo, as duas irmãs estariam ali no templo, ouvindo, no local de reunião, ouvindo, e ouviriam as palavras do apóstolo, dizendo, olha, suplico a Evódia e Sintique que entrem em acordo no Senhor.
Então, isso mostra que mesmo em comunidades de fé vibrante, como era a comunidade de Filipos, ao que tudo indica pelas manifestações do apóstolo Paulo, esta era uma igreja que, ainda que estivesse enfrentando algum tipo de oposição, era uma igreja que estava firme na palavra, não era uma igreja que estava titubeante, não era uma igreja que estava abraçando heresias, ainda que o apóstolo diga, tomem cuidado com os inimigos do evangelho, em versos anteriores ele trabalhou isso, mas essa é uma comunidade de fé que está vibrante, que ela está caminhando, ela está se desenvolvendo. O apóstolo abre a carta esboçando a alegria dele pelo desenvolvimento daqueles irmãos. Mas mesmo assim, mesmo em ambientes assim, é possível que desentendimentos e tensões aconteçam, porque elas são da natureza humana. Onde há mais de um ser humano, certamente em algum momento haverá algum tipo de desentendimento, haverá algum tipo de discórdia em relação a algum ponto. Irmãos se desentendem, isso é um fato. Irmãos caminham juntos e em algum momento se desentendem. No entanto, em Cristo, nós somos chamados a algo mais elevado. Nós somos chamados a um tipo de relacionamento que, apesar da possibilidade de desentendimentos, é um tipo de relacionamento que busca sempre a concórdia, sempre o estado de concordância, sempre o estado de unidade. Paulo, em outros momentos dessa carta, ele vai exortar a igreja a ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente, tendo o mesmo propósito. Ele faz muitas referências nesse capítulo 2, verso 2, a ponto dele atrelar o modo de viver cristão, o modo digno de viver do Evangelho, a ter o mesmo sentimento. Quando ele desenvolve esse pensamento, lá no capítulo 2, ele vai dizer que nós devemos ter uma vida digna, viver um modo digno do Evangelho, e o viver de modo digno do Evangelho é viver em unidade, é viver unido aos meus irmãos, é viver unido a eles a fim de combatermos juntos em uma só alma. A referência que ele vai fazer no capítulo 1, verso 27. Essa mesma coisa que ele vai falando, esse mesmo pensamento, não significa que nós devemos ter exatamente as mesmas opiniões sobre tudo. Não significa que nós sejamos uma cópia uns dos outros, quer na vida, quer na fé, quer nas outras questões. Diferentes dons nos são dados, personalidades diferentes são nos dadas, e isso faz parte da criação. Deus nos criou de maneiras distintas. Então, até mesmo em pontos de interpretação secundária das doutrinas e dos textos, lembra lá do caso, bem no caso mais emblemático que é tratado dentro do texto bíblico, que é a questão da integração dos gentios à fé cristã. Quando os judeus tentam impor aos gentios um comportamento de judeu, e o apóstolo Paulo se levanta e tem todos os embates, no embate que ele vai ter ali com o colégio apostólico, há também da parte dele uma espécie de contraposição, ou melhor, de contraproposta. Ok, então o colégio apostólico diz, beleza, eles não precisam se circuncidar, mas nós pedimos que eles se guardem ou se evitem comer comidas oferecidas aos ídolos. E o apóstolo Paulo diz, ok, tudo bem, quanto a isso, é um ponto secundário. Isso, na cabeça, na mente do apóstolo Paulo, mesmo que posteriormente, quando ele for trabalhar com os coríntios, quando ele for trabalhar com as igrejas, ele vai deixar claro, olha, essa comida oferecida ao ídolo não importa mais, porque o ídolo não existe. Mas naquele momento, isso é um assunto secundário. Então o apóstolo Paulo diz, o principal é a questão da circuncisão, porque tem a ver com a obra de Cristo, tem a ver com o sacrifício de Cristo, tem a ver com a natureza do Evangelho, mas numa segunda etapa, num segundo elemento, num segundo tipo de situação, o apóstolo vai cedendo também em prol da concórdia, em prol de que o povo continuasse caminhando juntos, em prol de que a igreja se mantivesse unida. Então, ainda que nós não sejamos obrigados a ter opiniões exatamente iguais, tá? Nós não podemos tolerar um ambiente de discórdia entre nós, um ambiente de intriga, um ambiente de egoísmo, um ambiente de vaidade, um ambiente de, pensa, se não for do meu jeito, não será de jeito nenhum. Se não for do meu jeito, não é possível que seja de outro jeito. Se não for do jeito que eu penso, então os outros estão errados. Esse tipo de comportamento impede que a igreja cresça. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu entre essas duas irmãs. O fato é que elas estavam em um ponto tamanho de discórdia
que certamente isso estava abalando a unidade da igreja. E uma vez que esse tipo de ambiente se instala dentro do corpo, naturalmente, como um câncer vai se espalhando pelo corpo, isso vai minando os relacionamentos, vai corroendo a unidade da igreja e certamente vai impedindo um testemunho do Evangelho. Jesus Cristo, mesmo na sua oração sacerdotal, vai dizer que o mundo saberia que Deus enviou a Jesus se nós, a igreja, fôssemos um corpo, fôssemos de fato uns com os outros. Na medida em que nós andássemos em unidade, o mundo nos veria e, ao nos ver andando em unidade, eles reconheceriam que Jesus, de fato, foi enviado por Deus. Então, o apóstolo Paulo chama a atenção dessas duas irmãs, porque não há espaço para esse tipo de relacionamento em discórdia, para inimizade, para o fato de duas irmãs em Cristo não conseguirem conviver uma junto com a outra, caminhando dentro do mesmo propósito, dentro da mesma proposta. Certamente, esse tipo de ambiente trará inimizade, trará divisão para o corpo de Cristo, ela paralisa a missão da igreja e afasta aqueles que precisam ver o amor de Deus manifestado em nossa unidade. Então, nesse sentido, o apóstolo clama e chama a atenção dessas duas irmãs, suplica a elas, olha, vocês precisam entrar em acordo. Porque sem acordo, o corpo não se desenvolve. Sem que vocês olhem umas para as outras e reconheçam uma na outra que são irmãs em Cristo, certamente vocês não conseguirão se desenvolver e certamente o corpo também não vai se desenvolver. Ainda que não sejamos chamados a sermos cópias uns dos outros, nós somos chamados a andar juntos, em concórdia, em um processo em que eu olho para o meu irmão e reconheço nele parte de mim, porque estamos unidos ao mesmo Senhor. Mas o ponto peculiar do texto não acaba por aqui, não acaba só nessa chamada de atenção pública do apóstolo Paulo para a necessidade de concórdia entre essas duas irmãs. Ele também expande a responsabilidade, porque se de um lado ele clama as duas, chama as duas à responsabilidade, no sentido, olha, entrem em acordo, façam as pazes, vocês são irmãs em Cristo, vocês precisam estar caminhando no mesmo propósito, vocês precisam superar as adversidades para caminhar juntas. Ele também diz que a responsabilidade pela relação de concórdia dentro do corpo não recai só sobre aquelas duas irmãs. Ele vai apelar a um fiel companheiro de jugo. Lá no texto ele vai dizer o seguinte, suplico a Evódia e a Síntique que entrem em acordo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, pois trabalharam comigo no Evangelho. Então ele apela a um leitor, provavelmente o pastor da igreja, o responsável pela igreja. Nós sabemos que não é Epafrodito, porque Epafrodito está com ele nesse momento, enquanto ele escreve a carta. Então, provavelmente é algum outro pastor que ele preparou, que ele não diz quem é. Mas é interessante porque esse personagem é anônimo, a carta não nos diz quem é, os comentaristas também não sabem quem é esse personagem em específico, mas ele diz, olha, eu suplico a você também, que você auxilie elas a entrarem em acordo. E aí é interessante percebermos que como esse fiel companheiro não é identificado, ele é o receptor da carta, isso está certo, é aquele que vai ler a carta, é aquele que receberá essa carta em primeiro momento, porque ele vai falar na primeira pessoa, então suplica a você, meu fiel companheiro, tá? Como a carta, nesse momento, está endereçada a nós tomamos a posição do fiel companheiro. Uma vez que a carta não está mais endereçada a esse leitor original, porque ele já morreu, o tempo já se passou, a carta agora está endereçada a nós nos tornamos esse companheiro fiel. A carta é escrita para nós, então quando nós lemos isso, nós olhamos para isso e podemos ler como se o apóstolo Paulo estivesse falando conosco. Suplico a vocês também, meus fiéis companheiros, que auxiliem nesse processo de concórdia. A responsabilidade por manter um ambiente de concórdia na igreja é de todos nós. A responsabilidade é do corpo. O corpo não pode tolerar um ambiente de desentendimento. O corpo precisa trabalhar para que nós possamos superar as dificuldades uns com os outros e entrarmos num ambiente de concórdia. Então, isso nos lembra que todos nós somos guardiões da unidade da igreja.
Cada um de nós tem um papel em promover a concórdia, seja através da oração, da meditação, do perdão e da restauração. A falta de concórdia não apenas drena a nossa energia, mas rouba a alegria do coração e impede a manifestação plena da paz. Então, todos nós somos chamados a essa mesma tarefa, buscarmos um ambiente de concórdia na igreja. Esse ambiente é necessário para que a gente, de fato, adentre nesse estado de paz, nesse estado de alegria, nesse estado de que as adversidades não sejam para nós motivos para tirar de nós a alegria que Cristo nos dá. Aquilo que cantamos logo no começo do culto, essa paz, essa alegria, esse gozo, ele está intimamente ligado com um corpo unido, com um corpo em concórdia, com um corpo que aprende a caminhar junto, apesar das diferenças, apesar das dificuldades, apesar dos inúmeros jeitos de ser diferente. No fim das contas, todos nós queremos a mesma coisa. Temos o mesmo objetivo, a glorificação de Cristo Jesus. E uma vez que queremos a mesma coisa, certamente encontraremos um jeito de caminharmos juntos e de alcançarmos esse mesmo objetivo. Continuando, então, o apóstolo Paulo passa agora para o segundo vetor desse triângulo, né? O primeiro vetor seria ali a concórdia, o segundo vetor seria a alegria, essa disposição interna. Então, nos versos 4 e 5, ele vai dizer o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. É interessante porque ele faz uma quebra de sensação aqui. Primeiro ele fala, olha, suplico às irmãs que entrem em acordo. Aí você que está lendo, você disse, nossa, tem alguma coisa acontecendo nessa igreja, né? O pessoal está se desentendendo. E aí ele faz um corte de imediato, chamou a responsabilidade, chamou a atenção do leitor, pediu ajuda, ó, vamos juntos entrar em acordo. E agora ele corta direto, olha, alegrem-se no Senhor. Digo outra vez, alegrai-vos no Senhor, seja a vossa bondade conhecida de todos os homens, por todos os homens, o Senhor está perto. E aqui é interessante porque não é uma sugestão, tá? É um comando, ele dá uma ordem, alegrai-vos no Senhor. E esse comando é um comando enfático, ele repete esse comando, digo-lhes outra vez, alegrai-vos. Então isso sublinha essa importância vital que o apóstolo dá a esse estado de alegria. E que tipo de alegria é essa, tá? Que o apóstolo Paulo está falando? Não é uma felicidade passageira que depende de circunstâncias, certamente. É uma alegria no Senhor. Ele vai dizer, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Essa alegria ela está enraizada na própria essência do Senhor. Ela está enraizada em Cristo Jesus, ela está enraizada em Deus, ela está enraizada no que Ele fez por nós. E aqui é um ponto interessante porque o apóstolo pressupõe que nós temos todas as razões do mundo para sermos alegres. Nós temos todas as razões do mundo para sermos alegres. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso já é motivo suficiente para que nós sejamos alegres. Deus deu o seu Filho por nós, para que nós pudéssemos ser salvos da nossa condição de pecado. Isso já deveria ser motivo para que nós vivêssemos em alegria. Nós fomos resgatados da maldição do pecado para uma vida abundante em Cristo. Ele vai fazer referência a isso em Gálatas, capítulo 3, verso 13. O apóstolo João vai fazer referência no capítulo 10, verso 10. A nossa salvação não é um mérito nosso, não somos nós que conquistamos essa salvação. Pelo contrário, isso nos é dado como uma graça, como um presente, como uma bondade, uma benevolência divina. Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós temos inúmeros, muitos, talvez todos os motivos necessários para vivermos em alegria. Porque a nossa alegria ela é alimentada pelo que Deus fez por nós. Ainda que estejamos em uma situação difícil e triste, a nossa alegria não será abalada, porque nós nos lembramos de onde viemos e para onde estamos indo. Nós nos lembramos de como éramos antes de Cristo e agora como estamos depois de Cristo. Nós nos lembramos do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E isso deve ser motivo suficiente para encher o nosso coração de alegria. Nós estávamos, como o autor bíblico vai dizer, éramos todos como ovelhas desgarradas, perdidos. Mas o bom pastor nos chamou.
O bom pastor foi atrás de nós. O bom pastor nos resgatou e nos trouxe para o seu aprisco. Todos nós estávamos em rebeldia contra Deus. Todos nós olhávamos para Deus e enxergávamos em Deus um inimigo. Mas agora, por intermédio da obra de Cristo, Deus se tornou nosso amigo. Deus se tornou alguém prazeroso para a nossa companhia. Deus se tornou alguém que nós temos acesso. Antes, olhávamos para o Senhor esperando dele punição e justiça. Mas agora, pela graça de Cristo, nós encontraremos no trono de Deus apenas graça e misericórdia. Somos recebidos pelo Senhor dos Senhores. Podemos e devemos falar diretamente com Ele por intermédio da oração, por intermédio de nossas súplicas, que o apóstolo vai fazer referência logo na sequência. Então, essa alegria, ela é motivada pelo que Deus fez por nós, mas ela também está alimentada pela consciência de que o Senhor está próximo. Ele finaliza essa sequência de afirmações aqui, dizendo, olha, o Senhor está perto. E esse Senhor está perto, ou esse Senhor está próximo, dependendo da sua versão aí, essa proximidade ela pode ser lida de duas formas, tá? Tanto na questão da iminência da volta de Cristo, da sua segunda volta, quando nós nos reuniremos para com Cristo por toda a eternidade, mas também pelo fato de que Cristo está perto de nós constantemente. Quando Cristo sobe aos céus e comissiona a sua igreja na grande missão que ele dá a ela, ele finaliza dizendo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a ideia, o fato bíblico confirmado pelos textos de que Deus caminha conosco constantemente deveria ser motivo suficiente para encher os nossos corações de alegria. Então, nós temos todo o motivo para, de fato, obedecermos a esse comando que o apóstolo nos dá. Alegrem-se no Senhor. Digo outra vez a vocês, alegrai-vos no Senhor. Então, a nossa alegria é ancorada naquilo que Deus fez por nós e também é ancorada no fato de que Ele está conosco, que Ele está caminhando conosco. Martinho Lutero, o reformador alemão, uma vez expressou a sua realidade pós-conversão de uma maneira muito interessante. Ele diz o seguinte, olha, meu ânimo está alegre demais para que eu pudesse ser visceralmente inimigo de alguém. Meu ânimo está alegre demais para que eu pudesse ser visceralmente inimigo de alguém. E aqui nós estamos falando de um personagem que, por conta do contexto histórico que ele está envolvido, passou por muitas perseguições. De fato, toda a história dele você pode ler ou pode ver as adaptações que tem, tanto em filmes como em alguns pseudodocumentários que tem na internet sobre ele. Há uma série de histórias que são contadas sobre esse trajeto de Lutero que dão a você a sensação de que esse homem foi, de fato, muito perseguido, enfrentou muitas oposições, muitas dificuldades, mas a alegria que ele encontrou na salvação trazia a ele um estado de ânimo constante que ele dizia a si mesmo, eu não tenho tempo para me preocupar em ter inimigos, porque o meu coração está cheio de alegria e não tem espaço para embates com quem quer que se oponha a mim. Então, quem está repleto da alegria de Cristo deseja repartir essa alegria, deseja doar essa alegria, abre mão de reivindicações, abre mão, inclusive, de direitos. Cristo mesmo, na atitude que o apóstolo Paulo usa como paralelo, ou melhor, como paradigma para o nosso comportamento, ele diz exatamente isso, olha, Cristo mesmo sendo Deus, não considerou isso como algo que ele devesse se apegar. Pelo contrário, ele abdica dessa glória para que ele se tornasse servo, a fim de que eu e você pudéssemos ter paz com Deus, por conta da sua obediência. Então, quem está com essa alegria no coração, esse regozijo por conta da salvação, essa alegria por conta da presença de Deus em nossas vidas, questões de proeminência, de valor, de direitos temporais, são pequenos demais diante disso, não valem a nossa alegria. Então, se a alegria transborda no coração, não há espaço para discórdia, não há espaço para rancor, não há espaço para inveja. Um ânimo alegre está sempre disposto.
Um ânimo alegre não vê nos problemas um peso insuportável, mas olha para os problemas apenas como obstáculos que serão transpostos pela fé, serão transpostos pela caminhada de vida, serão transpostos por alguma coisa. Não são problemas para nos tirar a alegria. Sempre quando eu lembro vejo esses textos falando sobre alegria, falando sobre ânimo, falando sobre enfrentar as adversidades, eu lembro de um desenho da Hanna-Barbera. O nome do desenho é Lipe e o Leão. Era ele e uma hiena, né? Lipe e Hard, perdão. Era Lipe o leão e Hard a hiena, né? Eles caminhavam sempre juntos. E a hiena, o desenho faz ali uma brincadeira jocosa, porque a hiena, a gente conhece ela por conta daquele jeito do animal emitir os seus sons que parece uma risada, né? Então a hiena está sempre associada a um animal que está sempre rindo. Mas a hiena do desenho é uma hiena extremamente melancólica, depressiva. Para ela, tudo vai dar errado, tudo é ruim, tudo não presta, né? Enquanto o leão é totalmente vibrante para cima, vamos lá, e a hiena está sempre ali triste, macambúzia. E na vida, muitas vezes, a gente tem essa postura, a postura da hiena do desenho animado, né? Tudo é um problema, nada é possível ser transposto, tudo é dificuldade, nada a gente consegue desenvolver. E o texto bíblico nos chama a um tipo de comportamento calcado nessa certeza de que não estamos sozinhos, nessa certeza de que caminhamos ao lado do Rei dos Reis, de que os problemas que se apresentarem diante de nós, eles serão superados. Eles serão superados no Senhor Jesus. Então nós temos condições de termos alegria constante. Nós temos condições de, diante das adversidades, não titubearmos em tristeza. Muito pelo contrário, continuar seguindo em frente com alegria e com disposição. Um ânimo alegre está sempre disposto. Ele não vê problemas como pesos insuportáveis, mas como obstáculos que serão transpostos pela fé. E, de fato, um coração alegre é naturalmente bondoso, é naturalmente mais moderado, e essa moderação e essa gentileza se tornam um testemunho invisível para todos os homens. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que a bondade de vocês seja conhecida de todos os homens. Na medida que nosso coração está alegre, que nosso coração está repleto de alegria, não haverá espaço para raiva, não haverá espaço para rancor, não haverá espaço para maldade, não haverá espaço para falta de moderação. Pelo contrário, haverá sempre gentileza, haverá sempre alegria, haverá sempre moderação. Por isso o mundo conhecerá o Senhor por intermédio do nosso comportamento. E aí o apóstolo vai finalizar no versos 6 e 7, da concórdia nas relações, da alegria no coração, ele nos conduz ao ápice desse triângulo, né? O terceiro vetor, primeiro vetor, concórdia, segundo vetor, a alegria, e o terceiro vetor, a paz, a proteção divina. Então nós somos convidados ao ápice desse triângulo, a paz. Ele finaliza dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de orações e súplicas, com ações de graça, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Onde há concórdia e alegria, certamente haverá paz. Então, Paulo aqui vai tratar talvez do maior problema, o maior flagelo da existência humana, o problema dos tempos modernos que mais tem afligindo os corações humanos, a questão da ansiedade. Ele vai dizer, olha, em nada o coração de vocês esteja ansioso, não estejam ansiosos por coisa alguma. É interessante porque, por mais que a gente conheça o texto, esse texto é famosíssimo, extremamente repetido, a gente tem aquelas ansiedades que a gente não consegue abrir mão, a gente quer guardar para nós. No fundo, porque a gente tem dificuldade de descansar completamente no Senhor. Então, a gente entende, não, eu vou colocar diante do Senhor as minhas ansiedades. Aí eu coloco uma, coloco duas, coloco três, mas aquela última, não, essa aqui eu acho que é demais, o Senhor não vai dar conta, então deixa eu ficar com ela, deixa eu guardar um pouquinho mais ela, porque aí eu consigo. Então, nesse processo, o caminho que o apóstolo Paulo nos apresenta é o caminho da oração e o caminho da súplica. E por que é o caminho da oração e o caminho da súplica? Porque nós precisamos do auxílio de Deus para, inclusive, confiar nele completamente todas as nossas ansiedades.
Nós precisamos suplicar ao Senhor que Ele nos dê a disposição necessária para depositar diante dEle todas as nossas ansiedades. Porque senão, naturalmente, nós vamos guardar uma ou outra aqui. Porque, no fim das contas, o nosso coração ainda é um pouco incrédulo e a gente não consegue depositar diante do Senhor todas as nossas preocupações. Então, o caminho é a oração e a súplica. E ele coloca uma condição. Ele diz assim, olha, com ações de graça. Então, depositem diante do Senhor com orações e súplicas, mas façam isso com ações de graça. Então, não é apenas desabafar as nossas preocupações, mas é levá-las diante do Senhor em um espírito de gratidão. E aqui o interessante, porque é um espírito de gratidão antecipado. Antes mesmo que a sua ansiedade saia por completo do seu coração, o apóstolo comanda você a agradecer a Deus pela ansiedade que Ele tirará do seu coração. A agradecer pela providência divina que Ele dará, te livrando da preocupação em relação aos problemas das vicissitudes da vida. Então, é a certeza de que a gente não precisa se preocupar com nada. Tudo que a gente precisa fazer é orar sobre tudo. Em nada me preocupar, em tudo orar. Isso é uma frase antiga, eu não sei quem é o autor dela, mas já vi ela repetida em diversos momentos. Nada me preocupar, em tudo orar. Nós somos chamados a não nos preocupar com nada, mas nós somos chamados a orar por tudo, a suplicar diante do Senhor que o Senhor cuide de absolutamente tudo, de todos os momentos de nossa vida, de todas as áreas, de todos os pormenores da nossa caminhada. Então, se nós descansamos na providência divina, na certeza de que Ele suprirá todas as nossas necessidades, como o salmista nos diz, Salmo 23:1, nós podemos entregar as nossas demandas e preocupações agradecendo antecipadamente. Antes mesmo que nossas necessidades sejam completamente supridas, nós já agradecemos, porque sabemos que se estamos em Cristo, nada nos faltará. Porque se o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, tá? E eu estou em Cristo, e Cristo é o bom pastor, certamente nada nos faltará. Então, em nada me preocupar, em tudo orar. E aí, qual é a promessa que Deus nos faz para essa proposta de descansarmos diante dEle todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações, todas aquelas situações que tomam a nossa paz? Qual é a promessa que Ele nos traz? Ele diz o seguinte: a paz de Deus que excede todo o entendimento. Esta é uma paz que não faz sentido para quem quer que possa ouvir de fora do mundo do novo reino. Esta é uma paz que só faz sentido para nós, que reconhecemos que em Cristo Jesus nós temos absolutamente tudo o que precisamos. Certamente não é a ausência de problemas, porque os problemas acontecerão e eu descansarei esses problemas diante do Senhor. Não é a ausência de conflitos, porque nós enfrentaremos conflitos, mas eu descansarei a solução desses conflitos diante do Senhor. Nem mesmo os desafios da vida comum, os desafios do desenvolvimento dos estudos, desenvolvimento do trabalho, desenvolvimento dos relacionamentos, os desafios acontecerão, mas eu descansarei esses desafios diante do Senhor. E Ele há de suprir todas as minhas necessidades. Então, é uma paz que existe apesar dessas situações. Então, obviamente, ela transcende a lógica humana, a compreensão racional. Ela é sobrenatural. E aqui é interessante porque, de uma maneira geral, o movimento evangélico, especialmente o movimento brasileiro, como diz o pastor Luiz Saião, é um movimento marcado por uma marca, ele chama de... é um movimento espiritólito, né? Que é uma mistura de espiritismo com catolicismo, e aí faz um caldeirão ali de coisas... E a gente gosta muito de coisas transcendentais, né? A gente quer ver o fogo, a gente quer ver imagens, quer ter visões, a gente quer ter sonhos, a gente quer ter muitas coisas. Mas um elemento transcendental, sobrenatural, que é garantido a todos nós que descansam em Cristo Jesus é essa paz sobrenatural, que apesar de qualquer circunstância, apesar de qualquer problema, ela não será
abalada, ela não será demovida, ela não será destruída, porque não estamos sozinhos, estamos calcados na obra de Cristo. Certamente, então, experimentaremos uma paz sobrenatural, um presente direto de Deus para o nosso espírito. E é mais do que simplesmente não estar em um estado de beligerância, é a presença da tranquilidade divina inundando a nossa alma. Deixe-me dizer para você mais uma vez, já falei sobre isso outras vezes, já fiz esse mesmo comentário em outros momentos. Deixa eu me dizer uma coisa para você, meu querido. Deus está com você. Se você parar para pensar no que isso significa, certamente fará todo o sentido do mundo descansar diante de Deus todas as suas preocupações. Deixe-me repetir de novo para você. Deus está com você. Deus caminha com você. Deus habita em você, pela pessoa do Espírito Santo. O Filho intercede por você. A Trindade, o ser que criou todas as coisas, está a seu favor. Ele está em prol de você. Isso é o suficiente para trazer a você paz, descanso. Por isso que o apóstolo vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Criador de todas as coisas não poupou o seu próprio Filho para que pudéssemos ter paz com Ele, como não nos dará todas as outras coisas? Então, meu querido, descanse nessa paz sobrenatural. Os problemas surgirão, eles continuarão aparecendo, mas você tem em quem confiar, você tem a quem confiar, você tem a quem recorrer no momento de luta, você não está só, Deus caminha com você. Isso tem que inundar o nosso coração. Qual é o efeito dessa paz? Ela guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A ideia aqui é de um sentinela mesmo, de um vigia, de uma guarnição militar para proteger a cidade. A ideia aqui, dentro do contexto que o apóstolo Paulo fala, lembra que ele está conversando com uma cidade que tem um contingente de soldados romanos que se aposentaram, de oficiais romanos que se aposentaram. Era uma cidade onde muitos iam, para depois se aposentavam da vida militar, iam para Filipos. Então, você tem o contexto militar é muito forte. As frases que o apóstolo usa conversam muito com esse pessoal. A ideia é que, na medida em que você se alegra no Senhor, na medida que você vive em paz com o povo de Deus, na medida em que você descansa as suas necessidades diante do Senhor, é como se sentinelas se postassem no seu coração e protegessem o seu coração das preocupações. É como se guardas fossem colocados diante do seu coração e, à medida que os problemas, que as preocupações fossem chegando, eles fossem protegendo o seu coração. Essa é a ideia que ele está tentando transmitir para nós. Então, ele guardará não só os vossos corações, mas também os seus pensamentos. Aqui ele está falando da ligação desses dois elementos, sentimentos e pensamentos. A gente fica ruminando os problemas e, certamente, à medida que a gente rumina os problemas, o nosso coração vai se enchendo de preocupação, vai se enchendo de ansiedade, vai se enchendo de coisas que vão minando a nossa paz. Mas se nós descansarmos todas as nossas preocupações diante do Senhor, se não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas, pelo contrário, os nossos pedidos e as nossas súplicas sejam plenamente conhecidas diante de Deus com ações de graça, certamente os guardas, os sentinelas do Senhor protegerão a nossa mente e protegerão o nosso coração. A paz de Deus é esse guarda que blinda os nossos corações, protegendo as nossas emoções e resguardando os nossos pensamentos das investidas do medo, do desespero e da ansiedade. Ela nos permite viver livres de uma preocupação paralisante, porque sabemos que o nosso refúgio está em Cristo Jesus. Deixe-me finalizar fazendo aqui algumas aplicações para que nós possamos pegar esse texto e praticá-lo, porque conceitualmente é fácil falarmos dessa coisa, falarmos desses elementos. O difícil é, no momento da aflição, nós descansarmos todas as nossas preocupações diante do Senhor. Então, como é que eu posso te ajudar a aplicar isso às suas vidas? Primeiro, falando ainda sobre a concórdia, examine os seus relacionamentos. Você está promovendo concórdia ou você está promovendo discórdia?
Busque reconciliação com os irmãos com quem você possa ter se desentendido, busque a reconciliação do povo, busque a unidade da igreja. A unidade é necessária para que a igreja caminhe em paz. Cultive a alegria no Senhor. Sua alegria está baseada em quê? Nas circunstâncias? Ou a sua alegria está calcada naquilo que Deus fez por você e no fato de que o Senhor está próximo de você? E, obviamente, pratique a gratidão em todo o tempo. Pratique a oração com ações de graça. Você leva as suas ansiedades todas ao Senhor, você confia nele a providência para todas as suas situações, você consegue agradecer antecipadamente aquilo que Deus há de fazer na sua vida, antes mesmo de acontecer. Agradeça a providência de Deus, porque ela não faltará com vocês. E por fim, meu querido, abrace a paz de Deus. Permita que essa paz sobrenatural guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. O texto que nós lemos nessa noite nos oferece essa tríade, esse triângulo dourado, essa fórmula divina para uma plenitude em Cristo, para uma vida plena em Cristo. Então, que nós possamos nos apoderar daquilo que aprendemos, colocar em prática em nossas vidas e, de fato, experimentarmos esse estado de alegria constante calcada em uma paz, numa paz que tem certeza de que não estamos sozinhos, por isso podemos viver alegres apesar de qualquer circunstância ao nosso redor. Quero convidar você a baixar a sua cabeça para orarmos agora, pedindo ao Senhor que aplique aos nossos corações a sua palavra. Senhor, ajuda-nos, Pai, a colocar em prática tudo aquilo que ouvimos da Tua palavra nessa noite. Muito do que ouvimos já tínhamos ouvido em outro momento, já éramos conhecedores, mas na hora de colocar em prática isso é muito difícil, porque nosso coração titubeia, ele luta, ele resiste, mas nós queremos que nessa noite o Teu Santo Espírito, que tem poder para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e tem poder para nos moldar à imagem e semelhança de Cristo, e tem a missão dada pelo próprio Senhor Jesus de nos relembrar e de nos ensinar tudo aquilo que o Senhor deixou para nós, que o Teu Santo Espírito toque nos nossos corações, que Ele nos convença a descansar na providência do Senhor, a fim de que possamos encontrar paz, essa paz que excede todo entendimento. Blinda os corações dos Teus filhos nessa noite, Pai, blinda a mente de cada um deles, a fim de que eles possam descansar diante do Senhor, a fim de que as tribulações, que as dificuldades que cada um vem enfrentando, dentro das suas realidades, nos níveis dos seus problemas, não minem a alegria deles no Senhor. Pelo contrário, que eles descansem diante de Ti, sabendo que o Senhor não lhes faltará. Que eles orem sobre absolutamente tudo, eles coloquem diante do Senhor absolutamente todas as suas preocupações e confiem que o Senhor está perto, o Senhor está próximo, o Senhor está à disposição de cada um de nós para nos auxiliar nesse processo de nos tornarmos homens e mulheres cada vez mais alegres na presença do Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai, auxilia-nos, fala conosco, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, meu irmão.